Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa através do canal Cron TV. Hoje estrearemos o programa Grandes Mistérios. Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano Villilose. Sou coordenador e presidente da AUP, Associação Ufológica Pontagrossense. E sou coordenador geral do Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa. Estaremos aqui com você todas as terças-feiras, a partir das 20 horas e 30 minutos, apresentando o programa Grandes Mistérios. Hoje, dia 30 de março de 2021, vamos apresentar o primeiro episódio do programa Grandes Mistérios. Vamos falar o tema, a causística ufológica na cidade de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. Para quem não conhece, Ponta Grossa é uma cidade localizada a 103 quilômetros perto da capital de Curitiba, né, que é a capital do Paraná. Então, a cidade de Ponta Grossa é uma cidade com quase 400 mil habitantes. É uma cidade propícia a aparições de OVNIs. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre a causística ufológica na cidade de Ponta Grossa, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, pessoal. Nós vamos ter que voltar um pouquinho lá em 1917. Em 1917, segundo a historiadora Maria Isolde Waldman, que era uma pesquisadora que fazia parte da primeira formação do GPU-PG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa. A dona Isolde Maria Waldman, na época que eu conheci ela, era diretora da Biblioteca Pública, hein? Mas ela trabalhou como professora, historiadora, ela é escritora, e ela fez uma pesquisa ampla nos jornais das cidades aqui de Ponta Grossa, na Casa da Memória. E ela descobriu, né, através de suas pesquisas, tanto que ela colocou as suas pesquisas em 2 livros, né? Ela colocou como se fosse, né, uma pesquisa ampla em relação não só aos OVNIs, mas uma pesquisa em relação aos mistérios de Ponta Grossa. Então, a dona Isolde, ela fez a pesquisa na Casa da Memória e encontrou nos jornais da cidade, pessoal. Em 1917, já tínhamos registrado em jornal aparições de OVNIs, objetos voadores, aqui na região dos Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa. Essa aparição, em 1917, foi numa cidadinha próxima aqui, a cidade de Castro. Então, desde 1917 para cá, as aparições de OVNIs, elas têm sido registradas constantemente. Nem sempre, é claro, que essas aparições de OVNIs, né, significa que são de origem extraterrestre. Devemos entender bem claramente. A palavra OVNI já significa objeto voador não identificado. Até que se prove o contrário, né, é um objeto voador não identificado. Então, a dona Isolde pesquisou nos jornais, em diversas épocas aqui na nossa cidade, né, temos provas em jornais que esses OVNIs continuam aparecendo até hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns casos que dentro da ufologia, né, como eu sou um pesquisador, que estou desde os meus 15 anos fazendo pesquisas na cidade, né, tanto informalmente, né, como em grupo. Então, eu tenho um pouquinho de ampla experiência nesses casos aqui em Ponta Grossa. Eu gostaria de, né, me apresentar para quem está chegando agora. O meu nome é Juliano Villilose, eu sou aqui da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Eu trabalho aí no setor, né, de eventos como mestre de cerimônias. Eu também faço um trabalho como freelancer, como locutor, apresentador. E trabalho também, né,
nas áreas das pesquisas, né, envolvendo não somente ufologia. A gente pesquisa tudo e qualquer outro mistério que possa, né, aparecer aqui na cidade. E a cidade é riquíssima para quem não conhece, né? Nós estamos começando hoje, não ligue um pouco o meu nervosismo, né, de estar aqui começando, falando para vocês, para todos vocês. Mas a partir de todas as terças-feiras, nesse horário, eu gostaria de contar com a presença de vocês. A partir das 20 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui através do Crom TV, o nosso canal, né, apresentando esse programa intitulado Grandes Mistérios. Então, para vocês, né, que estão chegando agora, nós vamos passar um pouquinho da nossa história. Eu comecei a me interessar por grandes mistérios desde a minha infância, desde quando eu era pequeno, quando meu pai já contava histórias de fantasmas e outras, né? Então, desde pequeno eu já me interessava por assuntos místicos, ocultos, misteriosos. Mas é claro que até então eu não tive nenhuma experiência própria, né, na minha adolescência ali. A não ser quando eu completei 15 anos. Quando eu completei 15 anos, eu tive uma experiência. Essa experiência foi com um objeto voador não identificado, ao qual eu tive, né, digamos assim, o privilégio de poder ver. Foi aqui na frente de casa, no bairro onde eu moro, na Santa Luzia, na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Eu tinha 15 anos. Até então, eu só gostava do assunto, né? Gostava das histórias que meu pai contava. Mas, quando eu completei 15 anos, eu tive essa experiência. Eu pude constar que esse objeto voador não era nada conhecido, porque o objeto ele subia para cima, descia para baixo, ia para o lado, ia para o outro, ficava parado. E, por alguns instantes, eu pude contemplar esse objeto, né? Que era de uma forma, né, alaranjada, uma luz intensa, né, alaranjada, e esse objeto depois fez digamos, uma decolagem, uma desaparição inusitada, porque o objeto estava de repente parado e numa alta velocidade ele subiu para cima e desapareceu. Até então, né, eu era apenas um curioso. Comecei a pesquisar mais a fundo. Naquela época não era tão, digamos assim, comum uma pessoa, né, começar a falar de ufologia na frente de todas as outras pessoas, porque a maioria das pessoas, você sabe, né, elas têm um preconceito, tanto que as pessoas que nos vêm relatar casos de OVNI ainda, elas gostam que a gente mantenha um sigilo absoluto, porque os próprios familiares são os primeiros a criticar. Então, naquele tempo, eu, apesar das críticas que eu recebia das pessoas, né, eu continuei, né, às vezes eu recebia vários apelidos, alguns, né, não muito bons, devido às minhas pesquisas que eu fazia. Mas aí, o que aconteceu? Nessa época, surgiu a necessidade, né, isso era em 1989, quando eu avistei o primeiro objeto voador não identificado. Da época de 1989 até 95, digamos que eu fui um pesquisador independente. Eu pesquisava, né, lendo livro, lendo revistas, indo atrás de alguns casos informalmente. Porque vocês sabem, né, pessoal? Uma andorinha só não faz verão, né? Então, a partir de 1995, no dia 1º de janeiro, eu criei o primeiro grupo aqui em Ponta Grossa, né, intitulado Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa, GPUPG. Aí a gente se reuniu com mais algumas pessoas que no decorrer desses anos, entre 89 a 95, eu tive a oportunidade de conhecer. Formamos o primeiro grupo, né? Do primeiro grupo, a gente já conheceu outros grupos na cidade que foram se formando,
Alguns, né, saíram do nosso grupo por motivos, né, de ordens técnicas, de pensamentos diferencial, como em todo lugar acontece, né? E foram formando outros grupos. E assim, a nossa cidade foi infestada de grupos, uma época, né, muito bonita naquele tempo. Aí o que aconteceu? A partir de 95 até 97, né, foi a época onde eu conheci a dona Maria Isolde Waldman, que era presidente lá da Biblioteca Pública, e naquele tempo a gente estava fazendo uma ampla divulgação do GPU-PG nas rádios da cidade, onde eu dava entrevistas, ia lá me oferecer, né? Não é que me convidava, a gente ia lá se oferecer para falar um pouquinho sobre o tema. E alguns, né, programadores da rádio, alguns locutores, né, nos deram uma chance para podermos falar. E uma das rádios que nos apoiou naquele tempo, né, que a gente pôde falar muita coisa, foi a Rádio Tropical FM, aqui da cidade de Ponta Grossa. E foi através da Rádio FM, né, Tropical, foi aonde eu tive a oportunidade de conhecer um amigo especial aí, chamado Wellington Faria. Ele também, na época, né, ele morava aqui em Ponta Grossa. O Wellington Faria, ele fazia parte do GUP, Grupo Ufológico Ponta Grossense, e através de uma divulgação na rádio, onde a gente teve a oportunidade de divulgar sobre o GPU-PG, eu tive a oportunidade de conhecer o Wellington Faria. O Wellington Faria, ele tem uma história muito misteriosa por trás. Na época que eu conheci o Wellington Faria, né, ele se apresentou, né, não só como um pesquisador do fenômeno OVNI, sendo presidente do GUP, mas ele se apresentou como se ele fosse um representante da Xerox Company. Xerox Company, né? Será que eu falei certo? Aqui né, ele era representante dessa empresa que não era brasileira aí. Mas o mistério continua. O mistério continua porque o nosso amigo Wellington Faria, ele me relatou, não só a mim, mas aos membros do grupo GPU-PG naquela época, que ele fazia parte de um grupo que tinha participado lá do caso Varginha. Sim, ele se apresentou, sim, como se ele tivesse feito, né, parte de um grupo lá. E esse episódio, nós vamos se aprofundar mais nos próximos capítulos. Hoje eu estou fazendo um programa mais light para vocês irem me conhecendo. Não ligue para o meu jeito assim, né, meio descontraído, né, porque eu sou uma pessoa que gosto de falar casos, né, envolvendo ufologia, mistérios, mas eu sou uma pessoa sorridente, às vezes eu faço uma brincadeirinha no meio para ficar descontraído. Então, eu espero que vocês me possam me perdoar, né? Então, vamos continuar o nosso relato. Então, em 97, eu tive a oportunidade de conhecer não só o Wellington Farias, mas a dona Isolde Maria Waldman. Como eu já falei, naquela época, ela era escritora, né, já escrevia livros, ela era diretora da Biblioteca Pública e fez parte, né, não só do GPU-PG, que foi o primeiro grupo que eu criei aqui na cidade de Ponta Grossa, mas também fez parte, né, da nossa Associação Ufológica Ponta-Grossense, que foi uma união de vários grupos que nós tivemos, né, depois de várias reuniões, vários acertos. Isso aconteceu em março de 2004, quando todos os grupos que existiam aqui na cidade de Ponta Grossa, pelo menos os que a gente conhecia, se reuniram e formaram a Associação Ufológica Ponta-Grossense. Então, as pesquisas que nós fizemos antes da Associação Ufológica Ponta-Grossense foi uma pesquisas muito, digamos assim, dificultosas. Porque vocês sabem, né? Naquele tempo não existia celularzinho, não existia, né, as câmeras sofisticadas que hoje nós temos por aí. Era num tempo muito difícil, onde que a gente tinha aquelas câmeras fotográficas, né, que a gente comprar o filme,
né? E às vezes o filme se queimava, e muitas vezes aconteceu isso. As pesquisas que nós fazíamos eram em lugares, né, que de maior incidências ufológicas, então as pessoas não viam com bons olhos as nossas pesquisas, porque nos chamavam, né, de pessoas não muito dentro da casinha, chamavam nós meio por fora da casinha. Né? Mas, enfim, nós não deixemos nos abalar. Continuamos nossas pesquisas. Descobrimos vários casos aqui em Ponta Grossa. Inclusive, alguns casos, né, que aconteceram aqui em Ponta Grossa, que quando eu não tive oportunidade de fazer parte, eu vim descobrir depois. Então, a partir de 95, 1º de janeiro, foi a formação do nosso grupo formalmente, fui conhecendo outras pessoas que tiveram as mesmas experiências que eu, de avistamento de OVNIs, eram tratadas também como pessoas fora da casinha, mas tudo bem. Reunimos tudo isso num pacote só e continuamos as nossas pesquisas, fazendo vigílias, porque o coração da gente, da ufologia, é a pesquisa em campo. Não adianta a gente ficar sentadinho aqui, né, na frente do computador, vendo as imagens que temos por aí, que temos as filmagens por aí, que a maioria, gente, a maioria das filmagens, infelizmente, são falsas, são fakes. São, né, colocadas no meio ufológico esse tipo de material para quê? Para desmoralizar a ufologia. Esse é um meio que certos governos que temos por aí, né, que eu não posso citar, eles fazem isso para desmoralizar os casos verdadeiros. Então, eles jogam um monte de várias fotos falsas, vários vídeos falsos, dizem que são verdadeiros, né? Divulgam nos meios ufológicos. Infelizmente, alguns pesquisadores, alguns ufólogos também propagam esse material como sendo verdadeiro. Aí, quando são descobertos, o que acontece? Né? A moral, né, da ufologia cai, porque daí ficam tratando a ufologia como se fosse um bando de gente que não tem o que fazer. Infelizmente, aconteceu muitas vezes. Muitas das nossas reportagens que a gente deu nas cidades de Ponta Grossa, aqui nas rádios, né, nos canais de televisão, foram tratados assim. Foram tratados assim. Falaram coisas que a gente não falou. Colocaram coisas, fizeram uma mídia sensacionalista. E isso, né, trouxe uma desmoralização aos grupos daqui. Mas, infelizmente, eles pegaram pessoas, assim como eu, que tiveram a capacidade, mesmo ali na batalha da desmoralização, continuarmos. Ou seja, eu estou há mais de 31 anos dentro da ufologia. Há mais de 31 anos pesquisando não só ufologia, mas outros tipos de mistério, sem me deixar abalar pelo que as pessoas vão achar ou deixar de achar. Então, nós temos que ter esse pensamento. Pessoa séria, pessoa que gosta de ufologia, gosta de pesquisar, tem que ir a campo, gente. Tem que ir a campo. O coração da ufologia é a pesquisa em campo. E eu fiz várias pesquisas em campo. Foram anos e anos fazendo pesquisas em campo, reunindo vários materiais que mais adiante, né, em outros programas, a gente vai ter a oportunidade de mostrar alguns. Nós fizemos campanha aí junto à população para arrecadar fotos de objetos voadores não identificados. Nós fizemos aí Hoje nós vamos mostrar algumas fotos aí, que foram pessoas comuns, assim como você e eu, que estamos aqui participando, fazendo esse programa acontecer, que nos enviaram. Então, temos algumas fotos aqui, só que vou dizer bem claro para vocês, são fotos de objetos voadores não identificados. Não estou aqui afirmando que seja de origem extraterrestre. A gente não pode, simplesmente porque um OVNI aparece, a gente declarar que esse OVNI seja de origem extraterrestre. Para grandes provas, né? Para grandes, digamos, intervenções como essa, de dizer coisas extraordinárias, a gente precisa de provas extraordinárias. Infelizmente, não temos provas extraordinárias, mas temos algumas provas que aqui na cidade de Ponta Grossa é uma região rica em aparições de OVNIs. Eu gostaria
que nós pudéssemos passar alguns slides aqui para os nossos, né, ouvintes, para os nossos telespectadores que estão ouvindo o nosso canal aqui. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algum material para mim falar um pouquinho mais, né, sobre a causística ufológica aqui em Ponta Grossa. Que nós vamos dar início, pessoal, não se preocupe. Como eu já disse, hoje é um programa de estreia, hoje é um programa meio nervoso, no sentido, para mim, que estou estreando aqui para vocês, que vocês estão me conhecendo hoje, né? Então, eu peço a compreensão de todos, né? Houve alguns imprevistos também aí no campo, né? No campo, digamos, técnico, onde eu não pude me programar muito bem para isso, mas para os próximos programas, a gente vai deixar, sim, aquele gostinho de quero mais. Para os próprios programas, aqui através do Cron TV, nós vamos fazer com que os episódios sejam apresentados com mais, digamos, riqueza de material, né? Então, o que eu queria pedir para vocês era o seguinte, pessoal. Eu gostaria que terça-feira, todas as terças, você estivesse aqui acompanhando o nosso programa. O nosso programa, ele não vai falar somente de ufologia. Nosso programa vai envolver diversas outras áreas que envolvem mistérios. É isso que eu gostaria que vocês compreendessem e que vocês pudessem participar aqui. Nós vamos falar de diversos outros temas, nós vamos falar, né, de alguns temas que são meio polêmicos. Nós vamos falar, sim, nós vamos trazer aqui convidados para darmos mais um charme no nosso programa, né? Vamos entrevistar alguns convidados que eu gostaria de que participasse aqui junto comigo. Então, hoje, eu gostaria de apresentar para vocês aí um pequeno material, né? Eu gostaria que a nossa técnica aí pudesse colocar o material aí, né? Essa foto aqui, pessoal, essa foto aqui é uma foto da cidade de Ponta Grossa. Essa foto aqui, pessoal, ela foi divulgada nos meios aí da internet, né, que vocês podem notar aí, alguém que já pesquisou ou já ouviu falar sobre os famosos túneis secretos, os famosos túneis secretos que existem ou existiriam, né, em diversas partes do mundo, inclusive em Ponta Grossa. Os americanos, né, colocaram essa foto aí como se tivesse, né, um túnel passando por debaixo da cidade de Ponta Grossa. E nós, pesquisadores, fomos atrás para saber se era verdade, se existia mesmo esse túnel. Só que houve um equívoco. Eles colocaram essa foto aí e mostraram a coordenada de outro lugar. Esse é um tema muito polêmico que nós vamos abordar mais com o tempo. Os túneis secretos aqui de Ponta Grossa. Então, essa foto aqui é uma foto lá do centro da cidade. Eu fui para vocês conhecerem um pouquinho a nossa cidade, o centro da cidade de Ponta Grossa, né? Então, essa foto aí vai dar o que falar nos próximos programas, porque nós vamos expor aí os famosos túneis secretos que existem aqui na cidade. E nós fomos atrás, pessoal, porque eu sou uma pessoa que gosto de ir atrás. Eu não gosto só de ficar no vamos, não vamos, vamos pesquisar, vamos a campo, vamos ir atrás. Esse fato é verdadeiro, então vamos buscar prova para isso. E foi o que aconteceu. Agora eu gostaria de passar a próximo slide. Nesse slide, para vocês terem uma ideia, vocês vão ter uma ideia da tipologia de OVNIs avistados aqui na região. Não é só em forma de disco. A palavra disco voador é um termo até incorreto de falar, porque esses OVNIs, objetos voadores não identificados, nem sempre aparecem na forma de um disco. Tanto vocês podem ver aqui nesse slide aqui, a tipologia de alguns OVNIs avistados aqui na cidade de Ponta Grossa, por pessoas comuns, né? Até mesmo por alguns militares, por pessoas que não querem seu nome divulgado. Então, esses OVNIs aí aqui na cidade de Ponta Grossa são amplos, pessoal. Eles não são só em forma de disco.
tem forma de disco e de outras que vocês estão podendo ver aqui nesse slide. Mas nós vamos, com o passar do tempo aqui no nosso programa, divulgar alguns casos, divulgar imagens, como algumas que eu vou divulgar logo, logo aqui, que nós vamos passar no próximo slide. Próximo slide. Aqui, nesse slide, pessoal, está marcado as 3 regiões que mais aparece OVNIs na cidade de Ponta Grossa, né? Eu estou olhando o tempo aqui do nosso programa, o nosso programa já está quase acabando, eu fiquei um pouco me enrolando aqui para isso mesmo, para nós deixarmos o gostinho de quero mais para o próximo programa. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa foto aqui. Essa foto aqui mostra as 3 regiões na cidade de Ponta Grossa que mais aparece, que é o bairro da Santa Luzia, que forma a região do Chapada, né? O Parque do Vila Velha, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que o Parque do Vila Velha é um lugar lindo, maravilhoso para você fazer um turismo. E a região ali, né, do Alagados, que faz parte da represa aqui de Ponta Grossa, que nos traz água. Nessas 3 regiões são os lugares que mais aparecem OVNIs na cidade de Ponta Grossa. Mas isso não significa que só sejam nesses locais. Existem outros diversos locais que a gente pode, né, mostrar nos próximos programas. Nós vamos mostrar. O tempo nosso aqui é um pouquinho curto, né? Eu peço desculpa a todos aí, que nós, infelizmente, já estamos quase chegando ao fim do nosso programa aqui, do nosso início do programa meio conturbado, por falta aqui de alguns empecilhos aqui, alguns probleminhas técnicos, né? Mas tudo bem, faz parte da nossa vida, né? Dar esse probleminha. Mas no próximo programa, pessoal, eu prometo que desde o início nós vamos começar, né, com as próximas fotos que eu teria para mostrar nesse slide, mas não vai dar tempo, pessoal. Não vai dar tempo para mostrar a foto dos OVNIs que nós temos aqui. Mas no próximo programa, eu garanto para vocês que nós vamos mostrar as fotos dos OVNIs, alguns que foram nos enviados aí por pessoas, pela população em geral, através de uma campanha que nós fizemos aqui. Também vamos falar nos próximos programas da causística ufológica, dos casos que envolveram aqui muitos mistérios na cidade de Ponta Grossa, e não são poucos, são vários. Temos casos envolvendo aí, né, a igreja, né, os militares, enfim, são casos aí que a gente vai expor conforme a gente possa, porque é uma diretriz aqui, né, no canal aí do YouTube, né, que a gente não pode falar certas coisas claramente como eu gostaria de falar. Mas as coisas claramente que eu gostaria de falar, eu falo, né, dentro das minhas aulas, né? Eu dou aulas aí, pessoal, também, aulas envolvendo mistérios, para quem quiser fazer parte dessas aulas aí gratuitas. Eu dou aulas sobre mistérios, envolvendo mistérios e assuntos, né, que envolvem coisas secretas, gratuitamente. Quem quiser, entre em contato comigo aí, através do meu WhatsApp. Eu vou deixar aí para vocês, 42 99 96 61 74. Falar com Juliano. Eu gostaria de pedir desculpa a todos pelo tempo. Já estamos em cima do pedaço aqui. Eu já estou vendo aqui que já estão quase me cortando. Mas tudo bem, pessoal. Eu gostaria de convidar vocês a participar para o próximo programa. Toda terça-feira nós estaremos aqui.
Juliana? Você ainda está online, Juliana?